Invocador Supremo capítulo 255, Assassinos misteriosos. Eu trouxe o cadáver dos assassinos para o ancião de nossa nova seita, a seita da água ou seja lá como foi chamada. O velho havia inspecionado os cadáveres enquanto evacuávamos o prédio meio destruído e nos mudamos para outra pousada. Ele pagou por toda a destruição quando assumiu a responsabilidade por ela. Que estranho, eu não sabia que havia alguém que poderia exercer tanto poder e até mesmo se esgueirar. Esses seres de tão alto poder estavam agindo como assassinos desprezíveis. Isso só significa que existem outras pessoas muito acima deles controlando isso. Mas por quê? O que eles queriam fazer com Shijun? Perguntou o velho, olhando para Shijun que parecia estranhamente calmo com a situação. Eu não sei, mas você não tem alguma maneira de discernir quem eles são? Olhe para seus rostos, você não pode reconhecê-los de algum lugar? E seus uniformes? Ou qualquer coisa dentro de seus corpos? Eu perguntei. Não, eu não reconheço nenhum desses homens, eles são misteriosos. Maioria das seitas. Disse o ancião. Ah, você é um velho inútil. Shijun aqui quase foi atacado por esses bastardos e a única resposta que você pode me dar é que você não sabe? Você tem um desejo de morte, velho? Eu perguntei, agarrando o pescoço do homem. Eu estava furioso além da crença. Eu não tinha experimentado tais coisas antes em minha vida na Terra, e fiquei inquieto com o pensamento de alguém querendo nos assassinar enquanto dormimos. Existe mesmo um lugar seguro em tal situação? Eu realmente não sei. Gritou, ancião. Facilmente sabendo que eu era mais poderoso que ele, eu envolvi minha divindade em todo o seu corpo como se o pressionasse a falar. Ele tentou lutar comigo com seus próprios poderes divinos, mas eles eram como um gato doméstico comparado a um leão. Gustavo, pare. Já chega. Ele realmente não sabe. Disse Shijun, tocando meu braço com um pouco de força. Seus olhos pareciam afiados. Ela estava falando sério. Você está protegendo ele depois de... Tudo bem. Suspirei, quando o deixei ir. Afinal, ele iria nos levar para nossa nova seita temporária. Eu realmente não poderia tratá-lo assim. Na verdade, eu simplesmente me tornei temperamental demais. Tive que me acalmar. Obrigado por me salvar. Disse Shijun, enquanto abraçava minha barriga do nada. Shijun? Eu perguntei, surpreso, com sua súbita demonstração de afeto. Eu estava dormindo profundamente porque eu estava tendo um sonho estranho. Eu não conseguia acordar mesmo quando eu sentia que havia uma briga acontecendo lá fora. Eu estava com medo. Ela suspirou. O quê? Você estava tendo um sonho estranho. Mas como foi? O que você viu nele? Eu perguntei. Eu não sei, eu vi escuridão em todos os lugares tentando me devorar completamente. Foi um sonho assustador. Eu não quero experimentar isso de novo. Parecia que minha alma estava sendo mantida em cativeiro. Havia alguém tentando me atingir. Algo. Ela suspirou, quando de repente ficou com os olhos marejados. Se calma. Está tudo bem, certo? Suspirei, enquanto acariciava sua cabeça e ela sentiu levemente. Tosse. Talvez os perpetradores estivessem tentando usar algum tipo de magia do pesadelo para mantê-la no lugar enquanto os assassinos vieram para matá-la. Existem pessoas capazes de exercer tal poder ao redor do mundo. Eles podem manter pessoas acordem, deixando seus corpos indefesos. Suspirou o ancião. Ah! Então foi isso. Você sabe alguma coisa sobre aqueles que podem exercer esse poder? Eu perguntei. Não, só ouvi rumores. Mas dizem que existem cultivadores do mal que usam essa magia para assassinatos. Suspirou o ancião. Você é realmente um velho inútil. Suspirei, resistindo ao impulso de chutá-lo na cabeça. Ah! Me desculpe. Eu sou realmente inútil. Eu sou ancião com a tarefa de proteger os novos discípulos. E vocês dois quase foram mortos enquanto dormiam. Isso é tudo culpa minha. Ele suspirou. Acho que ele não era tão idiota assim. Ele reconhecia que isso era de fato parte de sua responsabilidade. Acho que as coisas não estão tão ruins então. Suponho que ele seja recuperável. Suspiro. Qual é o seu nome, velho? Eu perguntei. Meu nome é Gespudo, geralmente me chamam de Senhor da Água Trêmula. Estou surpreso que você esteja interessado nesse velho. Suspirou o ancião. Bem, é bom saber pelo menos o seu nome. Eu suspirei. Por enquanto, vou erguer uma barreira,
A mais forte que eu puder fazer ao redor da pousada, se mais alguém tentar entrar, eu saberei e virei ajudar. Ele disse. Isso não vai adiantar muito já que estou aqui, mas com certeza, obrigado por sua consideração. Eu disse. Então estou deixando você sozinho. Disse o velho, saindo do nosso quarto. Ficamos em um silêncio constrangedor no quarto, quando deixei Shijun para dormir em sua cama nova. Durma por enquanto, vou ficar acordado durante a noite. Eu disse. Tem certeza que? Ela perguntou. Sim, deixe isso para mim. Eu disse. Ok, desculpe. Ela suspirou. Não se preocupe, você dorme por enquanto. Espere um momento. Eu disse, enquanto toquei sua cabeça e conjurei um poderoso feitiço de proteção contra a magia externa. Isso deve ajudá-lo a ter uma boa noite. Eu disse. Obrigado. Shijun disse, enquanto se aconchegava na cama e dormia imediatamente. Suspirei, enquanto olhava para a lua sobre o céu noturno. Tentei encontrar as almas dos assassinos. Afinal, sou um necromante capaz de criar mortos-vivos, ver almas, capturá-los e muito mais, não parece muito difícil para mim. No entanto, não consegui encontrá-los. Suas almas. No entanto, eu não sei exatamente como dizer isso, mas eles não estavam em lugar algum. As almas se foram completamente quando morreram. Ímpar. Invocador Supremo capítulo 256. Uma escuridão abissal à espreita em um lugar desconhecido cheio de escuridão. Várias figuras se reuniram dentro dos limites deste lugar cheio de escuridão. Assemelhando-se a uma caverna abissal subterrânea, essas figuras cobertas de sombras falavam com vozes ásperas e roucas. Essas figuras tinham olhos vermelho carmesim brilhantes e afiados, muitos deles cercados por sombras puras enquanto suas auras abissais emergiam de seus corpos. Pareciam todos formidavelmente fortes, divindades saindo deles como se cada um deles fosse como um oceano de escuridão. A garota. Não conseguimos capturá-la. Disse uma das figuras, ajoelhando-se diante do maior deles sentado dentro de um trono escuro. Ao contrário dos outros, esta entidade tinha apenas um único olho vermelho carmesim e muitos crescimentos semelhantes a tentáculos de sua aura de sombra, parecendo totalmente abissal. Nós usamos a poderosa técnica divina para trazê-la para dormir em um pesadelo de aprisionamento de almas, onde seu corpo não poderia se mover durante o assassinato. Disse outro. Mas havia um fator que não levamos em consideração, o homem. O homem com quem a chave está. Ele é forte. Formidavelmente forte. Muito mais forte do que ele mostrou ser, disse um terceiro. Quando tentamos usar a técnica divina do pesadelo aprisionador de almas nele também, não funcionou. Era como se ele fosse imune a tais poderes. Disse o primeiro novamente. No entanto, acreditávamos que nossos assassinos, todos eles no grande reino dos deuses, seriam capazes de derrotá-lo. Disse um segundo. Mas estávamos errados, isso falhou. Suspirou o terceiro. Você está me dizendo que este homem com quem a chave está andando por aí é capaz de derrotar sozinho 3 grandes assassinos do reino dos deuses infundidos com equipamentos e armas divinos capazes de destruir almas. E que ele é até imune às nossas técnicas divinas sobre pesadelo manipulação? Perguntou a figura sentada sobre o trono das trevas. Se sim. GGGRRR. Pensar que haveria um dia em que lutaríamos contra um inimigo tão formidável. Ele é um velho monstro escondido? Talvez ele seja outro dos sábios antigos que está tentando proteger a chave. Disse o líder. Outro sábio? Mas tenho certeza de que todos os sábios foram derrotados há muito tempo. O último também sucumbiu no final da maldição da vida. O poder concedido a nós pela dimensão das sombras é capaz de muitas coisas. É impossível que um deles esteja vivo depois que usamos tais poderes concedidos a nós para o domínio desta dimensão. Disse outra figura. Mas isso parece estar errado. Há outro com o poder que pode lutar contra a nossa força. A dimensão da sombra negra está esperando que ativemos a chave matando sua nave. Não podemos demorar muito tempo sem fazer nada. Disse o líder. Nós não podemos deixá-los esperar mais. Nossos senhores da dimensão das sombras negras. Disse outro. Estávamos aqui há anos, lentamente tentando derrubar todos os 4 sábios que protegiam a chave e seu receptáculo, e agora que ela finalmente saiu da gruta divina deixada pelo sábio do oceano e finalmente conseguimos descartá-la. Alguém aparece e estraga nossos planos. Que frustrante.
O que é mais o destino? Quem é esse homem afinal? Quem o trouxe aqui? Perguntou o líder. Todas as figuras começaram a conversar umas com as outras enquanto mostravam ao seu líder uma projeção feita pelas memórias dos assassinos, que eles recuperaram para seu próprio esconderijo através de itens especiais. Eles sabiam que havia métodos para capturar almas e ler suas memórias, então eles simplesmente teletransportaram as almas de volta para eles depois que esses assassinos morreram. Nas projeções, mostrava Gustavo lutando com o poder de suas habilidades. O poder de sua invocação suprema era o mais interessante e insano de todos, porém, o poder de seus poderes de invocação, sua lança fantástica, sua aura de lanças elementais espirituais, e mais foram todos excelentes e, para começar, seu corpo parecia indestrutível, pois brilhava com energia brilhante como se ele tivesse sido moldado e forjado pela própria dimensão. Quem era esse homem, realmente? Todos ficaram sem palavras ao verem as performances incríveis de Gustavo. Seu incrível uso de poderes era incrível além de acreditar. O que ele foi capaz de fazer foi incrível e deixou todos aqueles que assistiram sem palavras. Até o líder olhou enquanto apertava seu enorme olho, vendo como Gustavo se teletransportava através da invocação de si mesmo, e então até mesmo convocando seus próprios inimigos perto dele. Eles também viram como ele tinha o poder de convocar essas três poderosas bestas. Foi deixado protegendo a chave e seu recipiente. Todos analisaram seu poder e suas habilidades, sua energia, suas divindades, sua aura. E eles simplesmente não conseguiam compreender bem. Era como se ele tivesse vindo de um universo completamente diferente ou algo assim. E bem, ele fez. Esta origem. A presença deste homem. O poder que ele tem. O que é ele? Perguntou outro deles. Ele tem outro poder morando dentro dele, algum tipo de aura de energia. Uma essência universal que não podemos discernir corretamente. O que? O que são eles? Perguntou o outro. Eu não sei, mas isso significa más notícias. A força deste homem parece formidável. Não podemos lidar facilmente com ele se enviarmos alguns assassinos míseros. Nosso próximo ataque deve ser bem coordenado. Não podemos arriscar outra derrota. Disse outro. De fato. Não podemos arriscar outra derrota. Devemos fazer tudo o que pudermos para derrotá-los a todo custo. Nossos lordes dimensionais da Sombra Negra estão pedindo a chave. Não podemos decepcioná-los. Devemos trabalhar duro e usar seus poderes talentosos. A todo custo. As figuras pareciam estar decididas a lutar com tudo o que tinham. Gustavo estava completamente inconsciente do caos que estava se formando nas suas costas quando essas figuras começaram a planejar sua morte em suas costas, reunindo seu poder e recursos para uma emboscada usando um método mais meticuloso e abordagem detalhada. Gustavo seria capaz de lutar contra esses seres e prevalecer? Enquanto isso, dentro de uma dimensão completamente diferente, muitas entidades monstruosas de aparências grotescas feitas de escuridão e sombras pareciam estar olhando tudo em silêncio. Invocador Supremo capítulo 257, discussão. Eu tinha deixado Cuco dormindo com Shijun esta noite. Assim como, antes, minha adorável gata protegeu Shijun alegremente com seu corpo grande e ela se sentiu quente dormindo sobre seu corpo fofo e enrolado. Os gatos são os mais fofos quando dormem. Meu Cuco não deixou de ser um gato adorável e fofo, mesmo agora que era tão grande e poderoso. Acordei e acariciei um pouco o seu pelo. Ele estava muito quente e isso me fez desejar poder dizer com ele assim para sempre. Olhei pela janela e o sol nasceu no horizonte. Parece que um novo dia chegou mais uma vez e espero que não haja mais problemas. No entanto, não pude deixar de pensar nisso várias vezes enquanto ponderava quem essas pessoas poderiam ter sido e o que exatamente elas queriam. Eles só queriam matá-la e isso é tudo. Eles não iriam tão longe só por causa disso. Eles certamente querem algo disso, algo de matar Shijun. Um prêmio, talvez. Há algo mais. Algo dentro dela? Shijun tem algum tipo de herança ou habilidade especial dentro dela que eles podem roubar se a matarem? Talvez haja algum tipo de item selado. Ou outra coisa. Estou apenas pensando nisso sem pensar muito nisso. Estou bastante confuso sobre o que realmente poderia ser, mas talvez Shijun seja alguém ainda mais especial do que eu pensava originalmente. Sim, ainda mais especial do que antes, muito mais especial. O que só me traz mais confusão sobre o que poderia ser tudo isso. Afinal,
Ela foi criada por um velho poderoso e misterioso. Ela preenche todas as marcas por ter um passado misterioso e algum poder, um poder oculto que mora dentro dela que a torna única e relevante para a trama. Se fizermos parecer que tudo isso foi como um romance, então Shijun é especial nesse sentido. Usando minhas técnicas de romancista, já posso discernir que ela mesma é uma protagonista. Alguém muito forte que não quer mostrar seu poder por algum motivo. Ela diz que é porque seu avô a ensinou a não ser arrogante ou algo assim. Mas talvez houvesse uma razão por trás disso. Ele não estava apenas fazendo isso para deixá-la humilde. Talvez se Shijun realmente der tudo de si, esse poder oculto, objeto, ou o que quer que seja, possa ressurgir de seu próprio corpo e emergir mais uma vez. Então, talvez a razão por trás de não dar tudo de si não é usar esses poderes secretos que os assassinos querem. Nossa, minha cabeça dói. Estou simplesmente especulando. Eu realmente deveria perguntar a ela diretamente. A partir de agora, eu estava dentro do meu reino divino. Algum tempo se passou lá dentro, e eu passei o resto do dia de ontem no piquenique com minha família. Decidi não contar a eles sobre isso até hoje de manhã, quando me reuni com minhas esposas, minhas duas filhas queridas, Ervas, Vudia, Nataz e outros aliados meus, incluindo alguns humanos. Isso também incluiu Gaia e Marte, que se juntaram a nós como duas pequenas esferas flutuantes de cor azul brilhante e vermelha brilhante. Com isso, nosso conselho foi formado. Aqui estavam todos os meus auxiliares de confiança e aliados mais próximos. Eles não eram muitos como alguns dos meus personagens carismáticos em meus romances os tinham, mas eram suficientes. Nosso conselho foi formado imediatamente e todos estavam ao nosso redor. Eu rapidamente expliquei a eles todos os pensamentos que eu tinha anteriormente em minha mente enquanto eu ponderava sobre eles no Azure. Entendo, então esse pode ser o caso. Shijun. Essa garota, você disse que ela foi criada por seu avô? Perguntou Ervas. Sim, seu avô. Ela disse que seu avô era incrivelmente forte, e ele foi capaz de vencê-la facilmente, que é um monstro por si só. Seu avô certamente era alguém muito acima de nós em nível de poder. Alguém de incrivelmente poder e conhecimento. Eu disse. Interessante. E ele morreu? Perguntou Natasa. O demônio que eu peguei da torre demoníaca da Terra. Ela se juntou a nós agora, pois eu confiava nela o suficiente. Não era como se ela pudesse fugir. E ela pode fornecer conhecimento especial. Na verdade, ele morreu miseravelmente. De velhice. Aparentemente. Shijun ficou devastado com isso. Mas não é estranho para alguém tão forte morrer de velhice. É muito estranho. Ele não poderia prolongar sua vida ou fazer um fantasma de sua alma para ficar com ela? Eu me perguntei. Sim, acho que é a mesma coisa. Algo estranho pode ter acontecido lá. Talvez o avô dela tenha sido alvo de algum tipo de poder, algum tipo de maldição, talvez. Algo que o consumiu lentamente poderia ter feito isso. Disse Kirina. Seus olhos ficaram afiados. Eu também acho. Talvez seja por isso que ele morreu. E ele estava protegendo ela e agora ele não. E ela era particularmente tímida em andar fora da praia, certo? Você também disse que a praia era estranha, como se o tempo não estava certo, e a diferença de poder dos monstros era muito diferente das que você encontrou do lado de fora, certo? Perguntou Ana. Sim. O que isso tem a ver? Eu me perguntei. Oh, entendi. Disse Kirina. Você também? Perguntou Ana. Ah, certo. Como é que eu não percebi? Perguntou Natasa. Ou o que é isso? Eu perguntei. O avô dela estava protegendo ela do mundo exterior. Aquele lugar onde você desembarcou e onde ela estava. Que era deserto de pessoas até você andar muito longe da praia. Poderia ter sido algo como um espaço diferente, outro reino deixado por seu avô para mantê-la salva do mundo exterior. Disse Ana. O quê? Essa é uma grande suposição, mas faz algum sentido? Eu disse. E então ela quase foi morta por essas pessoas porque eles finalmente sentiram que ela se afastou desta praia. O que significa que ela é realmente importante, como se ela fosse um item precioso, algum tipo de item sagrado que ela é. Algum tipo de coisa. Disse Natasa. Eles estão parcialmente certos. Deve haver algo que conecta tudo. Eu me pergunto se Shijun me responderia se eu perguntasse a ela. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles.